Oi, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Desejo que essa noite seja uma noite linda na sua vida. E se depois você assistir quando já for dia, que seja também um dia maravilhoso para você. Tem um tema que tem me chamado muita atenção já há algum tempo e parece que vem ficando muito forte dentro de mim. E eu queria pensar com você um instantinho sobre isso, tá bem? Você pode fazer seus comentários, você pode considerar, tá? E é uma fala do apóstolo Paulo. Paulo disse assim, eu tenho medo de que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o cuidado do apóstolo. Eu tenho medo que, da mesma maneira que a serpente enganou Eva, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Claro que ele está falando dos sentidos espirituais. Ele diz assim, e aí de alguma maneira vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu não sei se você vai concordar comigo, talvez você nem tinha alguma vez parado para considerar isso. A impressão que dá é que nós nos convertemos numa igreja que ora pouco. Parece para mim que a igreja desse tempo é uma igreja que ora pouco. Talvez algum irmão novo nem note isso. É um crente novo, quem sabe aí um crente que já serve ao Senhor há 10 anos, não perceba isso. Não perceba que nós nos tornamos uma igreja que ora pouco, que ora muito pouco. E aqui não estou falando de nenhuma denominação. Mas se você conversar com um cristão que já tem aí 20 anos de fé ou mais, é bem possível que ele te diga a mesma coisa. Que se você voltar no tempo e considerar aquela igreja de 1980, 1990, a igreja, quem sabe até o ano 2000, você vai encontrar ali uma igreja que orava e orava bastante. Eu não vou dizer que orava muito, é difícil dizer o que é orar muito. Mas com certeza era uma igreja que orava mais do que nós. Por exemplo, nas terça-feiras havia o culto de oração. Eu lembro muito claramente, na minha mente ainda isso é muito forte. Então toda terça-feira era culto de oração. A igreja orava de joelho 1 hora. Começava normalmente 7h30 da noite e até 8h30 da noite orando. Ajoelhado, a igreja orando. Gente, era muito raro, mas era muito raro você chegar no tempo da oração e encontrar alguém sentado. A igreja se ajoelhava. Se você chegasse nesse tempo da oração e alguém tivesse sentado, certamente era alguém impossibilitado ou era uma pessoa não crente, talvez um visitante. Porque os crentes, inclusive as crianças, eu falo por mim, porque eu era criança, a igreja toda de joelho. Depois, na quinta-feira, aí tinha um culto chamado de doutrina. E aqui é que começa a entrar o meu tema desta noite. Eu quero compartilhar, eu quero pensar com você, meu amigo, minha amiga, sobre isso. Era o culto de doutrina.
comparado hoje com um culto de ensino, era muito simples. Aquele ensino das quintas-feiras, que era o culto de doutrina, era muito simples. Entretanto, a igreja orava meia hora já de joelho também, antes desse culto. Então, 7h30 oração, 8h então tinha alguns hinos congregacionais. E depois, então, o pastor ou algum obreiro da igreja, um ministro, ministrava a doutrina. Mas era muito simples, gente, muito simples. E guarde essa ideia de que era simples, tá? Depois, no sábado também tinha culto, tinha meia hora de oração. Domingo de manhã tinha escola bíblica ou escola dominical, dependendo da denominação, também antecedido por meia hora de oração. E o culto da noite também antecedido por meia hora de oração. Agora veja, no tempo que nós estamos, se multiplicaram as faculdades de teologia. Se multiplicaram. Gente, na internet você acha, eu acho que você encontra pelo preço que você quiser. Esses dias eu vi um curso por R$ 27. Então você acha curso de teologia do que você quiser. Uma outra coisa, se você voltasse naquela época que eu estou referindo, raramente um pastor tinha formação acadêmica. Raramente. A maioria tinha quinta série. Nossa, quem tinha oitava série era uma pessoa instruída. Segundo grau, então, era... quem tinha segundo grau era insensado, porque era muito estudo. Agora veja, aquele culto de doutrina, que tinha uma doutrina simples, aquela igreja que era apacentada por pastores sem formação acadêmica, sem curso teológico, sem seminário. Eu lembro na época falava do IBAD, Eu lembro de pastores, de pastores jovens que tinham frequentado o seminário em Pindamonhangaba. Gente, era chique demais. Era chique demais, porque não era comum. Pastor com mestrado, nem pensar. Eu não lembro de nenhum. Não lembro de nenhum. Se alguém disser que naquela época um pastor desses com quem eu convivi tinha um mestrado em teologia, eu vou ficar perplexo, porque eu nunca soube que algum deles tivesse algum estudo. Então, olha só. Eram pastores sem formação acadêmica, sem seminário teológico. Os cultos de doutrina eram elementares, muito simples, mas a igreja orava. Havia batismo com o Espírito Santo de uma maneira assim poderosa, sabe? E se você me perguntar se eu tenho visto hoje, tenho, mas os ministros têm que trabalhar muito, têm que cavar muito, há um esforço humano tremendo para isso, há um desgaste humano para isso. E naquele tempo em que os pastores não tinham formação acadêmica e os cultos de ensinamento tinham um ensino muito elementar, muito básico, mas que a igreja orava, havia um derramar intenso do Espírito Santo. Eu lembro de minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe, ela não sabe tocar um instrumento. Eu acho que ela não tem voz afinada. Como ela é muito inteligente, ela aprendeu a tocar acordeon, mas era só por música, só dentro da métrica, da matemática da música, mas ela mesmo não tocava nada, não criava nada. Notou? E a minha mãe, ela mesma não era batizada com o Espírito Santo. Mas lá pelo ano de 1972, aconteceu uma série de cultos de jovens, adolescentes, crianças, e era minha mãe que dirigia.
E eu lembro todo esse grupo jovem ajoelhado e um derramar doce, caudaloso, intenso do Espírito Santo de Deus. Muitos jovens falando noutras línguas, muitos jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Repito, não estou falando aqui de gente que tinha academia, nem faculdade, nem seminário, nem nenhuma graduação em coisa alguma. Mas havia uma oração. Que mais? Para a igreja daquele tempo, a Bíblia era a palavra de Deus. A Bíblia era a palavra de Deus. Agora, recentemente você viu pregadores renomados, eu não preciso falar o nome, eu não falaria isso, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém. Você deve ter visto pastores renomados dizendo que a Bíblia precisa ser revisada. E o que mais? Nessa igreja desse tempo agora, é muito raro você ver um derramar poderoso do Espírito Santo. É muito raro você ver o fluir do Espírito Santo. E é por isso que eu iniciei essa minha consideração me reportando à fala do apóstolo Paulo. Eu tenho medo, ele disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Hoje há tanto curso de exegese, de hermenêutica, que parece que a Bíblia não fala mais o que ela fala. Parece que a Bíblia não fala mais o que ela fala. Porque tudo que a Bíblia diz, se você apontar qualquer texto bíblico, já vai aparecer um exegeta, um hermeneuta, dizendo que não é isso que está dizendo. O que está escrito não é o que está escrito. Que a equipe de editores que traduziu não foi suficiente, não foi bastante. Mas Paulo, ele é bem claro, eu tenho medo. Que da mesma maneira que a serpente enganou Eva, engane vocês. E vocês sejam separados da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Olha o que a serpente disse para Eva. Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Meus amigos, eu sei que um curso de teologia não forma pastores. Eu sei que um curso de teologia não forma pregadores, nem ministros da palavra, não forma cristãos. Mas então tem uma pergunta que precisa ser feita. Ora, se um curso de teologia não serve para nada disso, serve para quê? Não seria o caso de cada crente começar a considerar isso? Se nós temos um curso de teologia na igreja, e isso não está despertando os crentes para a oração. Se nós temos um curso de teologia na igreja, e esse curso não está levando o crente a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para que serve esse curso? Se nós temos um curso de teologia na nossa igreja e ele não contribui para o derramar poderoso, fluente, caudaloso do Espírito Santo, ele serve para quê? E você pode notar, a impressão que dá é que quanto mais desses cursos, mais você vai achar críticos para a vida cristã comum. Ora, nós não somos crentes, nós não somos pentecostais, nós não oramos, nós não choramos, nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus,
Nós não falamos em outras línguas? Nós não profetizamos? Ora, se um curso de teologia está esfriando o crente, qual o propósito desse curso? A quem ele se presta? Ele está a serviço do reino de Deus? Se eu fosse fazer uma escolha, e se essa escolha fosse possível, porque talvez ela já não seja mais, mas se eu fosse fazer uma escolha, eu ainda ia preferir aqueles pastores lá de 1980, que não tinham um curso de teologia, na verdade, não tinham nem o 2º grau, mas para aqueles homens de Deus, a Bíblia era a palavra de Deus. E aqueles homens de Deus, eles sabiam que a igreja precisa ser levada para a oração e que a abordagem racional das Escrituras não serve para absolutamente nada. Cada um que lê a Bíblia precisa saber que ela é a palavra de Deus e que ela é tão atual nos nossos dias como era nos dias em que ela foi escrita. Pense sobre isso. Lembre do que Paulo disse: eu tenho medo. Olha a expressão que o apóstolo usou. Eu tenho medo, ele disse. Eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva, engane vocês. Vocês acabem com os sentidos embotados, né? E que vocês sejam separados da pureza e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Se um curso de teologia, seja da igreja que for, tenha o nome que tiver, se um curso de teologia não contribuir para trazer arrependimento, quebrantamento, não contribuir para fazer viva a presença de Cristo dentro da igreja, se não contribuir para trazer um derramar contínuo do Espírito Santo sobre a igreja, esse curso de teologia não serve para a igreja. Ele só serve para o professor ganhar o seu salário, para alguém ganhar algum dinheiro, para alguém pendurar um certificado na parede, mas para a igreja não tem utilidade alguma. É bastante possível que muitos cursos de teologia estejam muito perto dessa fala da serpente. Traz um tipo de saber. É só você estudar e prestar atenção. Você vai ver que Adão e Eva, de fato, eles adquiriram um saber. Mas esse saber aproximou o homem de Deus ou separou o homem de Deus? Pense nisso.